bom dia a todos. Meu nome é Renato Ribeiro. Estamos aqui de volta com a nossa revisão rumo ao Enem. Na última aula nós trabalhamos com a parte da estatística. Mostrei para vocês, estudamos juntos, que a estatística é a parte da matemática que faz uma análise de dados. É isso aí. Ela faz análise de dados para concluirmos alguma coisa a respeito daqueles dados, não é? Você tem uma certa população e você vai fazer um estudo com alguma característica daquela população, só que você não tem viabilidade de estudar a população inteira. Então você pega uma amostra. O que é a amostra? Parte da população. Estudamos essa amostra, essa parte da população que representa alguma coisa a respeito dessa população. E em cima desses dados, fornecidos através de tabelas ou inclusive através de gráficos, nós podemos fazer análise a respeito desses dados e concluir alguma coisa dessa população. Tranquilo. Na aula passada nós vimos a diferença que eu tenho em cima da minha amostra, que ela pode vir de uma forma discreta ou contínua. Discreta, quando eu te dou os valores de forma individual. Contínua, quando eu trabalho em cima de intervalos. Aí mostramos dois conceitos importantíssimos na estatística. Mostramos os conceitos de moda e média. Moda, o termo que mais aparece na minha amostra. Média se calcula pelo somatório dos termos dividido pela quantidade. Duas maneiras. Quando ela vem na forma discreta, você tem o valor da moda. E se calcula a média pelo somatório dos termos dividido pela quantidade. Mas quando ela vem de forma contínua, o intervalo, eu mostrei para vocês que a referência é o termo central do intervalo. É o termo central, é o número que está no meio do intervalo. É a média aritmética dos extremos do intervalo, você acha o termo central. E você trabalha em cima desse valor para definir moda e média. Hoje nós vamos ver o conceito de mediana. Mediana é o termo central da minha amostra. Então toda vez que eu penso em cima da nossa boa e velha mediana, ele é o termo central da amostra. E a característica mais importante da mediana é que eu tenho que ter os meus dados ordenados. Os meus dados, eles têm que estar na forma ordenada. Se o dado não estiver ordenado, se os meus dados não estiverem ordenados, eu não posso achar a mediana. Já vi muito aluno bom de serviço perder questão de mediana, questão simples, por esquecer de ordenar os meus dados. Tá ok? Como nós vimos na aula passada, duas maneiras de eu trabalhar. Forma discreta, quando eu tenho os valores soltos. Imagina que na minha sala 1 eu tenho pessoas com 8 anos, 10 anos, 11 anos e 15 anos. Então, eu estou falando a respeito da idade dada em anos dos alunos que estão numa sala agora. Sala 1. As pessoas têm um de 8, um de 10, um de 11, um de 15. Aí eu já pergunto, que você já detém esse conhecimento, qual é a moda da idade das pessoas que estão nessa sala? Qual é a idade que mais aparece nessa sala? Certíssimo, 8 anos. Então a moda, 8 anos. Qual é a média da idade das pessoas que estão nessa sala? 8 mais 10 mais 11 mais 15. Dividido por, temos 5 pessoas. Somatório dos termos dividido pela quantidade. Ou seja, 8 mais 10 mais 11 mais 15 dividido por 5, você encontra a média da idade das pessoas que estão nessa sala. Tranquilo. Agora eu te pergunto, qual é a mediana? Como eu disse, o conceito de mediana, após ordenarmos os valores, já estão ordenados, nós vamos buscar o termo central. Quando n representa o número de termos, e esse número de termos, o n, é um valor ímpar, você acha a posição muito simples. N mais 1 dividido por 2.
Aí você acha a posição da mediana. Olha que legal. São 5 termos. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. A mediana vale o termo que ocupa a terceira posição. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Então, nessa sala, a mediana vale 10. É o termo que divide em quantidades iguais. 2 de um lado, 2 do outro. Tranquilíssimo. Agora, Renato, e se por acaso o meu número de termos não for ímpar? Se por acaso o número de termos for par? Aí você não vai ter um valor mediano, nem sempre representado na sua amostra. Você vai ter que achar a média aritmética dos 2 termos centrais. Como assim? Você pega o número de termos, ok? Divide por 2. Vai ser essa posição mais o próximo dividido por 2. Vamos traduzir? Vamos supor que eu tenho uma segunda sala, sala 2, e eu tenho a idade dada em anos de alguns alunos. E temos lá 2 anos de idade, 2 anos de idade, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos. Pronto. Tenho essas pessoas numa sala. Qual que é a moda de idade dessa sala? 2 anos. O termo que mais apareceu. Qual é a média da idade dessa sala? 2 mais 2, mais 3, mais 5, mais 4, mais 8, mais 10, mais 12. A soma de todas as idades dividido pela quantidade. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 alunos nessa sala. Então, soma todas as idades e divide por 8. Olha que legal. Se nós temos 8 termos, se você abaixar 8 termos, qual é o dedo que eu tenho que abaixar para que a quantidade de dedos à esquerda fique igual à direita? Ó, se eu abaixar esse daqui, 3 de um lado, 4 do outro. Se eu abaixar esse daqui, 4 de um lado, 3. Desequilibra. Então eu vou ter que abaixar 2 termos. Olha que legal. 3 de um lado, 3 do outro. Então, quando o número de termos é par, o termo mediano, ele é a média dos 2 termos centrais. Então aqui eu não tenho 8 termos. Vamos fazer a regrinha? 8 dividido por 2 dá 4. Então é o termo que está na 4ª posição, somado com o de 5ª posição, dividido por 2. Bora lá? Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5. É o 4º somado com o 5º dividido por 2. Então a mediana vale 4,5. 4,5 vale a mediana. Tranquilíssimo, moleza. Não é fácil de pensar assim? Muito fácil, tranquilo. Bora para frente. Vamos mostrar agora quando a minha distribuição não é discreta, quando ela é contínua. Porque aqui eu já tenho os valores soltos, não é? Os valores individuais. Agora, e se a minha amostra vier em cima de uma tabela com intervalos? Então, a gente tem uma distribuição contínua. Olha que legal. Nós temos numa certa sala um conjunto de pessoas com uma certa idade. Idade e frequência. Ou seja, eu tenho na minha sala pessoas de 0 a 4 anos de idade, são 2. Pessoas de 4 a 8 anos de idade, são 8. Pessoas de 8 a 12 anos de idade, são 5. Pessoas de 12 a 16 anos, são exatamente 2. E pessoas de 16 a 20 anos, temos 3. Tranquilo? Pronto. Agora a nossa amostra vem em cima de uma distribuição contínua. Eu não tenho os valores numéricos individuais, eu tenho intervalos. São as nossas classes.
Primeira classe, segunda classe, o intervalo de 0 a 4, não é? Qual é a moda? Qual é o termo que mais aparece aqui? Fizemos na aula passada. Está aqui a minha moda. Eu tenho 8 pessoas. Então eu posso dizer que a minha moda se encontra na segunda classe, no intervalo que vai de 4 a 8, e o seu valor tem como referência o termo central da classe, 6. Se quisesse a média, soma dos termos pela quantidade. Mas que termo, Renato? O termo central, ó. 2 vezes 2, mais 6 vezes 8, mais 10 vezes 5, mais 14 vezes 2, mais 18 vezes 3. E divide pela quantidade. Quantos termos eu tenho aqui? São 20 pessoas. Tranquilo, hein? Fácil. Trabalhamos com isso na aula passada. Agora, a mediana tem que ter cuidado. E existem várias maneiras de serem calculadas. Várias maneiras. E a melhor maneira, segundo um grande amigo, Pedro Bittencourt, certo? Apelidado como Jesus, que é você trabalhar em cima de área. E o Pedro está certíssimo. Você pode buscar várias maneiras de serem feitas a mediana. Porém, é a melhor área. Então, olha que legal. Você monta uma tabelinha, um gráfico, com o intervalo. Não precisa começar do zero. Vou começar para ser bem tranquilo, mas não precisaria. De 0 a 4, 8, 12, 16 e 20. E você vai montar uma tabelinha, um gráfico disso. São de 0 a 4, 2 pessoas. Vamos colocar aqui 2. 8. Vamos colocar aqui um 8. Não precisa estar numa escala correta, tá ok? É só uma questão de organização. Já procurei, já estudei. E uma coisa eu tenho que admitir. O Pedro está certíssimo. A melhor maneira de trabalhar em cima de mediana é por área. Aí você vai calcular a área de cada retângulo, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 3, 12. Faz a soma de todos os termos. 20, 40, 80. Eu tenho uma área total de 80. Divide por 2, 40. Então eu tenho que buscar um valor que divide em áreas iguais. A esquerda, 40 e a direita, 40. Olha que legal. Aqui eu já tenho 8. Estão faltando quanto? 32. Então deu exatamente aqui, ó. Exatamente aqui eu tenho 40 de um lado, 40 do outro. Então quanto vale a minha mediana? 8. Então nesse caso, 8 é a minha mediana. Renato, mas deu uma coincidência de ser a frequência ou o limite do intervalo. Ok, coincidência. Ele pode ser um número quebrado aqui, que não precisa ser a referência do termo central. Tá ok? Importante saber, importante fazer. E é simples assim. Se você fizer por área, você não vai errar nunca. Tranquilo? Finalizamos aqui a minha revisão de estatística. Como começando o curso, nós falamos do que mais cai para o que menos cai. Valeu? Próxima aula, continuaremos a nossa diversão. Valeu, muito obrigado, ótimo dia de estudos, foco, ritmo. Reta final, muita energia. Valeu!